Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho e notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. E sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Esses eram todos cegos, porque esses vídeos não aparecem, esses vídeos ficaram para lá, para cá, e nós continuamos na mesma. Nada é comum, Paula, nesse inquérito, nada é comum nesse caso. É absolutamente estranho do início ao fim. Aliás, do início até agora, porque o fim também não chegou. Não. E sabe-se lá se vai chegar, né? E precisamos, claro, acender todos os nossos alertas para um caso como esse. Veja, se houve realmente aqui, nós estamos diante de alguém que deu cabo à vida, né? Bom, isso é simples. Não tem muita coisa para investigar. É um negócio simples. E se alguém entrou na cela, também não tem muito, só saber quem é. Tem câmera lá? Não tem câmera. Tem? Disseram que as câmeras filmaram tudo, que não havia ponto cego. Eu não sei se entregaram essas câmeras para o Dino. Eu acho que a única explicação... Para o Flávio Dino. Para o Flávio Dino. O Dino desapareceu junto com as câmeras do 8 de janeiro. Deve ter guardado no mesmo lugar. A empresa contratada pelo Ministério da Justiça à época disse que fez uma gravação em cima dos vídeos, né? Talvez alguém tenha feito aí alguma outra gravação em cima desses vídeos, porque eu não sei qual é o mistério. É muito estranho, né? É muito estranho. Agora, uma coisa é certa, né? É tudo estranho, é esquisito, os vídeos não aparecem, tudo... assim, não é... nós temos aqui um desejo... soturno, um desejo mórbido de ver a cena. Não é isso que a gente quer, não. Assistam a cena e nos contem o que aconteceu. A gente não quer nada além da verdade. A verdade não aparece. Qual é a verdade? A verdade está lá. Está lá. Aconteceu alguma coisa, eles disseram que filmaram, eles precisam revelar o que aconteceu. Vai para cá, vai para lá, investiga aqui, investiga ali, e aí tudo é misterioso, aí cadê o corpo do sicário? Aí o sicário vai ser enterrado no escuro. Bom, o que está acontecendo com esse caso? Né? Se há alguma dúvida sobre ele ter feito isso com a sua vida, né, e aqui tomando cuidados com as palavras também, porque, enfim, hoje em dia a gente fala algumas palavras e a live, não é? A live paga o preço. Mas o fato é o seguinte, se houve esse episódio, se ele deu cabo à sua vida, bom, enfim, que isso apareça. Se ele não deu, isso precisa aparecer também. Porque qualquer coisa é muito perigosa e nós temos o direito de saber a verdade. Porque, veja só, se ele fez isso com a sua vida, ele teve medo, ele preferiu perder a vida do que enfrentar a gangue, a turma, que estava sendo presa junto com ele. Só a alcunha já justifica, é uma boa investigação. Só a alcunha, E depois sicário. E um cara experiente, que já tinha sido preso outras vezes e nunca teve receio de ser preso. Uma pessoa que recebia R$1 milhão por mês para fazer sabe-se lá que malandragem. Então era alguém acostumado com o apelido de sicário. E também aqui nos remete ao pior. Então, dentro desse contexto, se ele preferiu morrer do que viver preso, é porque, sem dúvida, a gente está diante de uma gangue muito perigosa. Agora, se alguém fez isso com ele, precisamos saber, porque outras pessoas que estão presas correm o mesmo risco. E a gente vai esperar o quê? Essas outras pessoas também passarem pelo mesmo? Então, isso precisa urgentemente vir à tona para a gente saber quem está correndo o risco e se esse risco está dentro da polícia, fora da polícia, se houve uma invasão. Tudo isso é relevante para que os demais que estão presos, em especial o Vorcaro, não passem pelo mesmo e a gente perca essa fonte de saber que é o Vorcaro. Não se sabe sequer onde ele está enterrado. Pois é. Tudo é misterioso.
E a gente lembra que ele integrava aquele grupo de WhatsApp chamado A Turma, ele recebia aquele valor de 1 milhão para distribuir entre os demais operadores ali. A gente acompanhou no final do ano, inclusive, Daniel Vorcaro pedindo, né, para ameaçar jornalista, né, esfolar a cara do jornalista, pedir para influenciadores falarem mal do Banco Central, defenderem o Banco Master, tudo isso, o tal do Sicário participava e operava ali essa turma de Daniel Vorcaro. A gente vai seguir falando também sobre o caso Master. Informação de hoje, o Banco Central impôs sigilo de 8 anos sobre documentos relacionados à liquidação do Master. A medida foi justificada pelo risco à estabilidade financeira, econômica e monetária do país. Segundo o Banco Central, a divulgação também poderia comprometer investigações e ações de fiscalização em andamento. O sigilo foi determinado ainda em novembro de 2025 e deve valer até 2030, Piotr, mas veio à tona, foi divulgado esse sigilo agora, né? E a questão que fica é por que impor um sigilo de 8 anos? Agora até a gente entende que as investigações ainda estão em curso, mas até 2030 todos esses documentos sigilosos em relação à liquidação de um banco que deu um desfalque aí de 40 bi só no FGC? Paula, primeiro que não tem nenhuma razão para sigilo do Banco Central num caso como esse, até porque as informações são econômicas. Tá, decretou a liquidação por quê? Qual a razão? Pronto, acabou. Nunca houve sigilo em outros escândalos meramente econômicos. Sim, o do Banco Master não é meramente econômico. Aliás, promete ser o maior escândalo da história da República desse país. Se o Vorcaro contar tudo o que sabe e pelo que você tem de informações, ele talvez faça a delação do fim do mundo, mas aí dependeria também de como o Supremo vai processar isso. Estou falando o Supremo e a Procuradoria-Geral da República. Requer-se uma denúncia, obviamente, do Procurador-Geral que está nesse processo da delação do Vorcaro. Mas voltando à questão do Banco Central. O Banco Central, por exemplo, foi alvo de ligações do ministro Alexandre de Moraes, sabemos, né? 6 ligações, se não me engano, todas no mesmo dia. Por que que o Banco Central não explica meramente, então, qual foi o assunto do ministro Alexandre de Moraes para o presidente do Banco Central? Com o dever de falar a verdade por parte do Banco Central. O ministro disse que era questões da lei Magnitsky. Por enquanto, ninguém acreditou nessa história, mas tudo bem, pode ser a verdade. Agora, eu preciso que a outra parte também fale. Aliás, o ministro Toffoli, quando ainda estava mandando no caso do Master, decretou ou determinou uma cariação. Do jeito Toffoli de ser, ele decretou ou determinou uma cariação sem antes ter, digamos, divergência, sem ter ouvido pessoas que tivessem uma versão divergente. Esse é o momento, então. Vamos fazer uma cariação entre o ministro e, obviamente, o Banco Central. Ou o Banco Central explica o que aconteceu. Não, mas agora tem um sigilo de 8 anos sobre documentos relacionados à decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master. Tá. Qual é o seguinte, qual é o motivo disso? Qual é a explicação? Mas a explicação é que isso poderia trazer problemas ao sistema financeiro nacional. De onde sai uma informação como essa? É um banco liquidado já. Aliás, se souber com transparência qual foi a razão, isso passa um aviso ao mercado. Olha onde está a conduta errada que pode gerar, sim, um processo de liquidação por parte do Banco Central. É simples. Agora, pegou moda esse negócio, né, no país. Toda hora tem sigilo, sigilo. O Lula, por exemplo, é o maior dono de sigilo. Sigilo para tudo. Sem contar os inquéritos sigilosos do próprio ministro Alexandre de Moraes dentro do Supremo. Até o filho dele ele botou em sigilo. Também tem sigilo? Lula botou o Lulinha em sigilo, ninguém escuta mais. Deixa eu passar para a Ana, só para a gente lembrar, nessa imposição do sigilo, a gente está comentando hoje, dia 6 de abril, mas ocorreu lá em novembro de 2025 e quem decretou esse sigilo foi o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que tem muito o que explicar. Pois é. Agora, 8 anos. 8 anos não é. Perdoem-me, mas eu não acredito que 8 anos seja um prazo técnico. 8 anos, isso é um prazo político também. Agora, é curioso porque o discurso deles é exatamente o de proteger o sistema, né? O sistema democrático, o sistema financeiro. Mas o que protege o sistema democrático, o sistema financeiro, é transparência. E não falta de transparência. Então, parece que a gente segue o mesmo roteiro quando tem esse tipo de situação no Brasil, que é o quê? Intervenção
Agora eles, né, colocaram aí a intervenção e falaram, estabeleceram 8 anos, aí vem o sigilo, aí vem o silêncio absoluto, e aí, puf, o esquecimento. Ninguém mais fala nisso, porque é tanta coisa acontecendo no Brasil. Então isso é muito, isso não é proteção, isso é blindagem. Isso é blindagem, pura blindagem. Porque confiança no sistema, a gente, principalmente no sistema financeiro, a gente não constrói com segredo. É a mesma coisa do sicário. Se quer confiança numa morte suspeita, não é com segredo. Um mês depois, é com transparência. Então, essa coisa de proteção para o sistema financeiro, 8 anos de sigilo, é sigilo político, é blindagem para cair no esquecimento. Augusto. Sigilo no Brasil. Então vamos lá, lembrar algumas frases e coisas práticas. Ninguém leu. Para ser sigilo absoluto, ninguém pode ler. O cara que decretou, que sugeriu, ele não leu. Se leu, não contou para ninguém. Então, de novo, vou lembrar as frases do Golbery. Segredo só guarda quem não sabe. E a segunda, todo grande amigo tem um grande amigo. Então, olha, vou contar para você porque você é meu amigo, hein? Aí você fala a mesma coisa para outro, vai girando aí, no fim das contas, a praça toda fica sabendo. O presidente do Banco Central não teve nem a curiosidade de ler. Vocês acham, aqui, na revista Oeste, fala, olha aqui, vamos combinar que as matérias, as reportagens, antes de ficarem prontas, vão ficar em sigilo. Ninguém vai ler? Ninguém vai ler e ninguém vai comentar, se for o caso? É evidente que isso aí é para impedir que os honestos leiam ou tenham acesso às provas do crime. Só isso, para dificultar. Dificultar. Por que 8 anos? Por que não 16, 25 ou 100, como o Lula já decidiu, sobre gastos ridículos, mas desmoralizantes? Então, esse negócio de sigilo é uma piada. As pessoas sabem o que aconteceu. E mais, os repórteres vão descobrir daqui a pouco. Está lá Malu Gaspar dando uma coluna com mostrando o que tem aqui no sigilo país. Como o Brasil não é chegado a um sigilo, como sabemos. Agora, vai deixar de contar isso aqui? Então, é uma brincadeira para retardar o acesso dos homens honestos a provas do crime. Só que a gente vai chegar a saber tudo. Não adianta tentar esconder. E não vamos esperar 8 anos, não. Nós saberemos, eles vão contar. Não, e só me permita completar meu comentário anterior, Paula. O Gabriel Galípolo já, digamos, fugiu do debate, o presidente do Banco Central indicado pelo Lula, que substituiu o Roberto Campos Neto. Ele está perdendo uma oportunidade de defender a instituição, antes de tudo. O Banco Central foi questionado de o porquê só naquele momento tomou a decisão da liquidação. Ou seja, o Banco Central também precisa se explicar de o porquê demorou ou não. Ele pode dar uma explicação técnica. Quando ele coloca sigilo, ele não quer explicar absolutamente nada. Mas já perdeu a oportunidade de defender a instituição quando o ministro Alexandre de Moraes disse que ligou lá para falar sobre o assunto da Magnitsky. Agora, é um ministro que, neste momento, está acusado até o pescoço de uma série de envolvimentos. E lá ele colocou as conversas sob sigilo. Exatamente. Também. E aí o Gabriel Galípolo não fala nada. O Banco Central não acha que tem que dar explicações à sociedade? Esse é o tipo de coisa que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, esse é o problema, né? Está na mão de quem? Tem que chamar o presidente do Banco Central para se explicar, porque hoje ninguém pode dizer que pode confiar no Banco Central, porque eu não sei como o Banco Central lidou, de fato, com a liquidação extrajudicial de um banco, que estava envolvido num monte de falcatrua. E outro, a delação do Vorcaro vai ficar sob sigilo? Entra nisso aqui? Não, neste caso não, porque ele está no processo, exatamente. Então você fica sabendo uma parte, que é completada, digamos, por essas informações.
Mas é possível que eles vão tentar colocar a delação sob sigilo também. Pois é, vão tentar colocar. E o desembargador do Tribunal Regional. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Correio do Povo, o site que traz a verdade ao povo. Antes de começar a ler aqui enquanto eu arrumo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. E não se esqueçam também de deixar o seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar demais nossos vídeos a chegarem para pessoas. Deixa aí o seu bom dia, boa tarde, oi, que vai ajudar demais os nossos vídeos chegarem para mais pessoas. Em 10 escala 6 por 1, aliado de Lula veio do governo ao enviar projeto próprio, duas PECs e um projeto semelhantes tramitam legislativo. Presidente da Comissão do Trabalho da Câmara, Max Lennon, qualificou o equívoco da decisão do governo Lula em enviar um projeto da lei que urgente questiona sobre o fim da escala 6 por 1 e reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. A comissão debate o projeto de lei da deputada Daniana Santos com o mesmo teor. O texto será encaminhado e buscava ser uma alternativa para o governo caso a proposta de emenda constitucional da deputada Ailton travasse na Câmara. O achado arquivo Poder Executivo enviado ao projeto quando estamos tramitando duas PECs. A lei que se aproxima do que o governo tem comentado ser ideal e os parlamentar defende que a vez de tomar medida do governo peça urgência para o texto da Dayana. O projeto estar maduro, ela mais fácil pedir urgência para o projeto dela. E Dayana argumenta já existe um projeto, nasceu no Poder Legislativo, foi ampliado, debatido, já fez audiência pública e não sei qual o motivo de fazer diferença disso, mas vamos abordar completamente. Falaremos, a decisão de enviar o projeto executivo não deve ser bem recebida pelo Congresso, haverá uma estagnação sem mais isso no trabalho projeto. Avalia, foi efetivo o presidente coletivo enquanto estava no MD e escolheu comissão do início do legislativo com a imigração da União Brasil com o PDT teve reunião nesta terça-feira, mandando o nome de integrantes do partido. O deputado diz que quer procurar o líder do PDT, Mário Henrique, para tentar manter o posto pelo menor durante a tramitação do projeto. Trata, enfim, da escala 6.1, uma vista e não tem obrigação de sair feito, mas não partido tiver interesse.